Olá, hoje 10 de junho, segunda-feira, prepara o teu cafezinho e vamos juntos para mais um dia de Café com Lexio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, medianeira de todas as graças, rogai por nós. São José, providenciai e intercedei por nós. Continuamos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura de hoje, leitura do livro dos Reis, capítulo 17, versículos de 1 a 6. Essa leitura, essa passagem bíblica, ela narra o momento em que Elias é ordenado por Deus para ir até um determinado lugar, se esconder, e lhe é garantido por Deus que ele vai ter aquilo que ele precisa. Porque estão tramando a morte de Elias. E aí, olha o que é dito a ele. Parte daqui e toma a direção do Oriente. Vai esconder-te junto à torrente de Carit, que está defronte ao Jordão. Lá beberás da torrente, e eu ordenei aos corvos que te deem alimento. Versículo 5. Elias partiu e fez como o Senhor lhe tinha ordenado. Os corvos traziam-lhe pão e carne, tanto de manhã como de tarde, e ele bebia da torrente. Então, a primeira leitura de hoje, a primeira palavra de hoje, vem nos ensinar, por meio da liturgia da igreja, sobre a fé de Elias. Uma fé que nós não temos. Elias fez exatamente como o Senhor lhe tinha ordenado. E muitas vezes a gente não faz exatamente o que o Senhor nos ordenou, porque nem o que o Senhor nos ordenou a gente sabe. Por quê? Porque não cultivamos a nossa fé. Não oramos, não botamos o joelho no chão. Quem faz o trabalho difícil é Deus, desde o tempo de Elias, profeta de Deus. O trabalho de Elias foi fazer o que Deus tinha dito para ele fazer, morar junto à torrente, defronte ao Jordão, a torrente de Carite, se esconder lá. E ele tinha a água da torrente para beber e o alimento os corvos levaram para Elias de manhã, de tarde e de noite. Trabalho difícil quem faz é Deus. E por que a gente não vê esses prodígios na nossa vida muitas vezes? Porque a gente não tem a fé de Elias. Porque se a gente tivesse a fé de Elias, e a gente pode ter, como? Cultivando essa relação com o Espírito Santo através da nossa oração. Se a gente tivesse essa fé, a gente veria os sinais, os prodígios que Deus tem a fazer na vida de cada um de nós. E o que é que a gente ia fazer? Com fé naquilo que Deus está colocando no nosso coração, se apresentar, não reclamar, não se explicar e dar o nosso melhor. Quantas vezes na nossa vida nós teríamos resolvido tantos problemas se a gente seguisse essa premissa? Se apresente, não reclame, não se explique, dê o seu melhor. Se apresente, não reclame, não se explique, se apresente e dê o seu melhor. É isso que nós devemos fazer, buscar a vontade de Deus, não reclamar, não se explicar por causa das nossas faltas, das nossas falhas, das nossas limitações, nos apresentarmos diante da vida que se impõe diante de nós e dar o nosso melhor. Diuturnamente, naturalmente, nós vamos colher os frutos, porque a regra, a lei do plantio e da colheita, ela é uma lei natural, benquista, criada por Deus. Sim, cedo ou tarde, colheremos aquilo que nós plantamos. E é isso que Elias estava vivendo, colhendo a proteção de Deus por tudo que ele plantou, a fidelidade a Deus. E ele vem nos ensinar do modo mais bonito, com a vida. Porque está tendo que ser protegido, Deus ordena e ele faz o que Deus ordenou.
ir morar num lugar para esconder-se, até que Deus dissesse que ele fizesse diferente, e ele tinha a água e o alimento providenciado por Deus. Muitas vezes isso vai se manifestar na nossa vida, nos nossos problemas cotidianos, que nem problemas são, mas tão somente a vida acontecendo. Deus vai nos convidar a gente botar o pé para ele poder colocar o chão. Isso é fé. Acreditar que a gente faz um pouquinho e Deus, a gente faz um trabalho que é um trabalho, mas é um trabalho fácil, porque o trabalho difícil, quem faz é Deus. O evangelho de hoje está em Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 12, e que riqueza o evangelho de hoje é a pregação de Jesus para as multidões sobre as bem-aventuranças. A felicidade que o Senhor nos chama a viver, felicidade, felicidade que nos aponta para a eternidade. O céu é a nossa bem-aventurança. E Jesus vai dizer: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Não é o pobre material, mas o pobre em espírito. Porque tem pobre material que tem um coração rico, soberbo. Jesus não está falando deles. Não é o rico material que é rico em espírito, ou seja, completamente apegado e dependente a tudo que conquistou, coloca os bens materiais no lugar de Deus. Jesus não está falando deles. Mas Jesus está falando: bem-aventurados os pobres em espírito. Rico ou pobre material, pobre em espírito. Desapegado dos bens materiais, desapegado do que se tem, porque sabe que tudo é fruto da bondade e generosidade de Deus. Deus promete, é deles o reino dos céus. Se você coloca os bens que você conquistou na vida a serviço do outro, você está sendo pobre em espírito. Se você não quer o conforto e o consolo de ter uma vida egocêntrica, mas mesmo tendo conquistado muitas coisas, vive uma vida teocêntrica, onde submete a Deus tudo que você tem, tudo que você é, você está sendo pobre em espírito. E é deles que Jesus está falando aqui, destas pessoas, destes homens e mulheres que, mesmo não tendo nada, sabem que tudo provém de Deus e são pobres em espírito, ou tendo conquistado tudo no que toca à vida material, sabe que tudo vem da bondade e generosidade de Deus. Do jeito que Deus dá, Deus tira, e do jeito que Deus tira, Deus dá, porque tudo é submisso e submetido a Ele. É dessas pessoas que Deus está falando, e é desse modo que nós devemos viver. Tudo, absolutamente tudo passa. A nossa carreira profissional, a casa, a mansão que a gente constrói, tudo, absolutamente tudo na nossa vida vai passar. A única coisa que não vai passar, o amor com que a gente amou a Deus sobre todas as coisas e o amor com o qual a gente amou o próximo. Se for um amor bom ou um amor mau. É isso que fica e que vai ficar para a eternidade. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Nós, todas as pessoas, o sofrimento ele é inerente à vida humana. Não devemos ter medo de sofrer, mas devemos pedir ao Espírito Santo a graça de saber sofrer como Deus quer que a gente sofra. Porque quando o Espírito Santo nos ensina e a gente aprende a como sofrer, o sofrimento não é em vão. Ele traz lições e ele traz fortalecimento, amadurecimento. Nós saímos mais fortes, mais preparados e ficamos assim como Nossa Senhora na cruz, de pé, olhando para a vida de pé. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Peçamos ao Espírito Santo a graça da mansidão. Estamos no mês do Sagrado do Coração de Jesus. Peçamos: Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Que não sejamos coléricos, mas sejamos mansos. Que não sejamos aquela pessoa que dissemina a cólera, mas a mansidão. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E aqui eu quero falar da virtude da justiça. Muitas vezes nos falta uma característica da virtude da justiça: o dever de calar. Falemos aquilo que nos é necessário falar, porque muitas vezes a gente fala tanto da vida dos outros que isso vai ser utilizado no nosso julgamento. Não tem esse direito, né? A gente não fala. A gente não escuta nos filmes, nos seriados. Você tem o direito de ficar calado. A gente fala para uma testemunha, para um indiciado, você tem o direito de não produzir prova contra si. Quando a gente fala muito dos outros, a gente fala dos outros, ou a gente fala muito, a
A gente muitas vezes produz prova contra nós mesmos. Com a mesma medida que medimos, é a mesma medida que seremos medidos, julgados. Portanto, muitas vezes, o dever de calar, nos calemos para nos preservar do pecado, do julgamento e da maledicência. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. É isso, olha a promessa de Deus. Se somos misericordiosos com o outro, se olhamos para o próximo, para aquele que erra, como Deus nos olha, com misericórdia, não desistindo de nós, mas pegando na nossa mão para que a gente não erre mais, a gente alcançará misericórdia. Tudo promessa de Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Quer ver a Deus? Busque a pureza. E a pureza não se encontra no que está fora. A impureza não se encontra no que está fora, mas no que está dentro. Uma consciência cuja régua moral está lá embaixo, torna o coração da gente impuro. Mas uma consciência trabalhada, qualificada, onde a nossa régua moral vai subindo para a nossa vida, não para a vida dos outros, vai transformando todas as impurezas do nosso coração, vai expelindo para que o nosso coração seja um coração puro. E Deus faz uma promessa: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Tem outras bem-aventuranças, mas quero chegar no fim. Jesus diz para mim e para você hoje: alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Tomemos posse desta promessa. Se vivermos as bem-aventuranças que o Senhor nos convida a viver nesta vida, encontraremos a felicidade. Na outra tradução da palavra diz isso: feliz os puros, feliz os aflitos. Por quê? Felicidade é felicidade, que aponta para a eternidade. Nenhuma conquista será maior nesta terra do que conquistarmos nesta vida o céu para nós e para quem nós amamos. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.